Essa é a nossa segunda videoaula da disciplina de Educação Popular e Saúde. O objetivo é continuar discutindo os textos enviados anteriormente. Hoje eu vou aprofundar um pouquinho mais os elementos apresentados por Paulo Freire, algumas teses fundamentais para que a gente entenda o processo e a perspectiva da educação popular. Em primeiro lugar, a educação popular é uma proposta de educar para a liberdade. Em que sentido? A ignorância é vista como uma prisão e a educação como um campo associado à liberdade. Então, se eu tenho consciência dos processos aos quais eu estou vinculado, como, por exemplo, como se organiza a sociedade em que eu vivo, quais são os interesses que determinam as ações políticas, quais são os interesses que determinam, por exemplo, a organização social, econômica. Se eu tenho consciência desse processo todo, eu me comporto e devo me comportar de modo a favorecer, primeiro, a cidadania e favorecer o mundo em que eu vivo. Então, a educação como liberdade, ela é parte do princípio de que a ignorância aprisiona e a educação liberta. Nesse caso, se a gente traz isso para a nossa perspectiva, que é a perspectiva da saúde, o que a gente pode considerar em primeiro lugar é que se o sujeito conhece o seu corpo, sabe os elementos que o adoecem e reconhece no ambiente em que ele vive possibilidade de adoecimento, ele pode também se organizar e contribuir para a sua saúde, para a construção de um ambiente saudável, de um corpo saudável, a partir da saúde do ambiente, da saúde, das relações que ele está estabelecendo na comunidade. Então, o que seriam relações doentias? Por exemplo, relações onde não há colaboração. Eu considero que o espaço que eu vivo, com o ambiente que eu vivo, pertence unicamente a mim mesma e que, portanto, eu não precisaria cuidar desse espaço para construir uma saúde comunitária. Então, a educação popular e saúde, ela parte do princípio freiriano da educação como liberdade, e a liberdade que vai contribuir, que vai trazer para o sujeito a consciência sobre o que é estar saudável, o que é construir relações saudáveis, um ambiente saudável, relações saudáveis inclusive financeiramente, porque se eu não sei viver de acordo com o que eu ganho, eu posso provocar adoecimento mental, adoecimento financeiro, digamos assim, também. Então, em todos os âmbitos, nós podemos construir relações saudáveis com os vários aspectos da nossa vida. Nessa direção, quando nós tentamos pegar os elementos ou identificar os elementos da metodologia freiriana para a educação, nós podemos partir do princípio de que, como Paulo Freire trabalhava com temas geradores, o que são temas geradores? Ele buscava temas da realidade de algumas comunidades, e a partir daí ele aprofundava a discussão sobre esse tema e ia introduzindo a alfabetização ao mesmo tempo. Por exemplo, se ele trabalha com comunidades onde a enxada é um elemento fundamental, ele pegaria a palavra enxada e, a partir da palavra enxada, ele começaria a trabalhar, por exemplo, o significado daquele instrumento de trabalho, o significado do trabalho, os resultados do trabalho. Então, ele poderia discutir, partindo da enxada, discutir até o mundo do trabalho com essas comunidades. E, no nosso caso, como é que nós poderíamos utilizar o método Paulo Freire para trabalhar, no caso, a educação popular em saúde? Você pega, por exemplo, a questão da verminose, que atinge, afeta ainda muita gente e que causa tem uma série de consequências, Então, onde não tem saneamento básico, o vermífugo, ele vai ter um determinado tempo de ação, mas o processo de adoecimento ou de recontaminação vai permanecer, em função da falta de saneamento básico. Então, é um ambiente que está adoecido. Então, não é possível a gente promover saúde num ambiente que está adoecido. Então, seria um desafio
muito grande. Continuando essa discussão, como é que nós poderíamos trazer esse exemplo do Paulo Freire da enxada para o mundo da saúde? Você pega uma palavra, por exemplo, como alimentação, né? Então você traz para o debate aquilo que as famílias comem, e a partir daí você pode ao mesmo tempo mostrar como que esses alimentos nutrem ou não nutrem o sujeito, como eles podem adoecer ou curar, e a partir daí discutir a questão da alimentação. O que eu posso fazer para favorecer uma alimentação adequada? Então, se eu tenho uma horta na minha casa, com certeza eu aumento as possibilidades nutricionais que vão ser oferecidas para os meus familiares. Eu aumento aí o meu ganho de nutrientes com uma horta na minha casa. Então, não necessariamente eu preciso ter dinheiro para comprar, mas se eu tenho um quintal, eu posso plantar. Então, hoje existe um movimento mundial para que todas as pessoas criem ou identifiquem formas de plantar alguns alimentos. Então, eu não estou falando aqui de coisas que estão superadas. Pelo contrário, há um movimento de que é importante que a gente saiba plantar e que a gente possa plantar as coisas, pelo menos algumas das coisas que nós comemos. Bom, então a ideia, em primeiro lugar, que a gente tem quando vai falar de educação, é de que nós que passamos pela universidade sabemos muito e que os outros que não passaram pela universidade não sabem nada. Aquele texto que eu enviei, que fala da importância dos saberes populares na estratégia, né, de saúde, de cuidados da saúde e da doença, então saberes populares e científicos na estratégia de saúde da família. Esse é o título do artigo. Quando a gente fala em saberes populares e científicos, nós estamos falando de dois universos de saberes. Então, em primeiro lugar, reconhece-se a capacidade do mundo popular, e isso é cientificamente comprovável, de que o mundo popular produz conhecimento. Esse conhecimento pode vir das populações, tanto das populações tradicionais, como de experiências que essas comunidades vivem. Então, não há entre nós, não pode haver entre nós que somos, que vivenciamos e aprendemos o saber científico, a crença de que o mundo popular não sabe ou não conhece. Esse mundo popular sabe, conhece, produz conhecimento, porque ele pode experimentar, ele pode observar, experimentar e tirar conclusões sobre a realidade em que eles vivem. Então, nós valorizamos esses saberes populares e propomos um diálogo entre os saberes populares e os saberes científicos. Isso, na prática, pode parecer difícil, e é em função dessa ideia dominante, hegemônica, de que nós sabemos e outras comunidades não sabem, é que é preciso a gente ser criativo. Então, a criatividade, não criativo no sentido de fazer cartazes, rodas de conversa, teatro, não é só nisso, mas criativo no sentido de aperfeiçoar as nossas formas de escuta dessas comunidades. Que maneira que nós podemos escutá-los, que maneira que nós podemos observá-los, aprender com eles. Então, além da criatividade, a sensibilidade precisa também ser um elemento que a gente coloca na relação com esses saberes. Bom, os saberes populares, eles são saberes que têm uma história, muitas vezes, que vem de muitas gerações, e que, se eles sobreviveram, a gente precisa ressaltar, esses saberes, eles permanecem, isso acontece porque eles têm uma função. Então, um saber que é próprio da nossa espécie, descartar aquelas experiências que não resultaram em algo concreto ou em um novo conhecimento ou não deram nenhum resultado para a sociedade. Então, o saber só permanece porque ele tem a sua função, a sua eficácia naquele grupo. Então, é preciso que nós consigamos sair dessa ideia, superar essa ideia de que nós somos os donos do saber hegemônico, de que nós conseguimos dar conta da realidade sem a necessidade de ouvir ou de escutar outras formas de saber. Nós precisamos criar posturas
que superem essa ideia do desprezo aos saberes tradicionais populares e criar mecanismos de escuta, espaços para escutar esses saberes. E conviver com esses saberes, esse vai ser um desafio para todos nós, aprender com esses saberes, valorizá-los e colocá-los na roda do debate sobre como construir uma relação saudável em comunidade. Então, um exemplo que eu daria: você tem nas comunidades, como eu já falei na aula passada, as benzedeiras. Essas benzedeiras podem tanto aprender com vocês, como vocês podem aprender com elas. Esse é o saber tradicional, né? E você pode aperfeiçoar os processos dessa benzedeira, ou dessa parteira, ou desse raizeiro, e você pode aprender com essa raizeiro, no caso, né, tem uma ciência chamada fitoterapia, uma forma de uma terapia, né, que baseada na experiência com as plantas, ou nas pesquisas com as plantas, e que essas pessoas que produzem esse tipo de medicamento já conhecem profundamente e trabalham com esse medicamento há muito tempo. Nós temos algumas visitas programadas, primeiro na feira da 304, para conhecer que medicamentos populares são vendidos ali, e depois nós tínhamos também uma visita programada na Inatividade. Eu espero para conhecer a Dona Romana e a Dona Felisberta, que é a irmã da Dona Romana, que trabalha com medicamentos fitoterápicos, né, com plantas. Agora eu não sei, diante do que nós estamos passando agora, como vai ficar nosso calendário ainda. Mas é importante que a gente tenha essa ideia de essa sensibilidade. Bom, como é que nós construiremos relações, como que eu poderia dizer, eficazes entre os saberes populares e os saberes científicos? Relações respeitosas, relações de escuta, relações que podem contribuir para que a gente avance na construção de um ambiente saudável, de um corpo saudável. Em primeiro lugar, cabe a gente entender quais são as demandas, as necessidades das comunidades. Primeiro, qual é a realidade dessa comunidade, quais são as necessidades dessa comunidade, de que maneira que eu posso contribuir para que essa comunidade encontre caminhos, né, para sair de determinadas situações de adoecimento. Sem conhecer essa realidade, eu não posso fazer muito pela comunidade. Se eu, por exemplo, imagino que a comunidade tem uma determinada demanda e acredito que tenho a resposta ou tenho uma ideia brilhante para oferecer, eu estou valorizando simplesmente coisas muitas vezes que podem ser só fantasias minhas, né? Então é preciso que a gente conheça a realidade. Então qualquer educador popular precisa conhecer profundamente a realidade onde ele vive, para que ele possa contribuir nesse processo de oferecer ou permitir que as pessoas tenham acesso a uma educação libertadora. De que maneira os trabalhadores da educação popular em saúde têm se comportado nesses espaços? As pessoas que são sensíveis à educação popular em saúde, elas vão sempre ser educadores que se orientam pela prática da educação popular em saúde. Por exemplo, a própria Política Nacional de Educação Popular em Saúde, que eu vou enviar para vocês, a PENEPS, ela vai falar dos princípios, das diretrizes. Um dos princípios é o diálogo, a amorosidade, a valorização o respeito dos saberes tradicionais. Esses são alguns dos princípios que norteiam a política de educação popular em saúde. Quando eu vou pensar um projeto para uma comunidade considerando esses princípios, se eu tenho sensibilidade, eu preciso, em primeiro lugar, escutar a comunidade, o diálogo, saber a necessidade dessa comunidade, e aí pensar junto com essa comunidade, de forma amorosa, quais seriam os caminhos para que nós possamos transformar essa realidade. Então, o diálogo é o princípio fundamental. Então, digamos, na elaboração de um projeto de educação popular em saúde, partir das minhas ideias geniais e descoladas da realidade das pessoas. Não faz o menor sentido. Preciso que a gente parta dos conhecimentos tradicionais, locais, das realidades locais. Então, por isso eu preciso gastar muito tempo do processo na escuta e no estudo sobre essa comunidade. Então, o primeiro passo, a escuta qualificada,
o estudo sobre a realidade, a identificação das demandas, das necessidades dessa comunidade. Então, para os nutricionistas, futuros nutricionistas e futuros enfermeiros, cabe aplicar, de acordo com cada um do seu campo de atuação, quais seriam formas de fazer essa escuta. Então, infelizmente, muitas vezes os enfermeiros chegam nos lugares e os protocolos estão muito rígidos, mas sempre é possível, aí a necessária criatividade, a gente criar espaços para escutar as pessoas, né? Então, a criatividade do profissional é fundamental nesse sentido. Tem um protocolo rígido de atuação, mas eu também posso, na liberdade que esses protocolos ou que essas orientações me oferecem, criar alternativas para essa escuta, para essa valorização, para que os sujeitos tomem consciência da sua capacidade, a partir do conhecimento também, do conhecimento que eles já têm e do conhecimento que eles podem adquirir, se tornem sujeitos livres, se tornem sujeitos capazes de tomar decisões relativas à promoção da sua própria saúde. Então, é interessante também que o sujeito se sinta valorizado e respeitado e conheça também os seus direitos. Então, é fundamental saber quais são os direitos das pessoas, as pessoas saberem quais são os direitos delas, para que elas possam reivindicá-los e se organizar, se articular. Então, um educador popular em saúde, seja enfermeiro ou nutricionista, a ação dele não vai se restringir ao posto de saúde, sentado de forma confortável numa mesa, aguardando os pacientes, né? O educador popular em saúde, ele vai contribuir para que a sociedade, para que aquela comunidade descubra formas de organizar e superar os seus problemas. Então, implica, inclusive, em posicionamento político. Se eu tenho uma comunidade que vive numa situação de falta de saneamento, de miséria, de dificuldades com alimentação, e durante as eleições essas pessoas vendem o seu voto, cabe ao educador popular em saúde mostrar que a realidade continua como ela está, porque as pessoas vendem o voto na época da eleição. E aí quem compra o voto não se sente na obrigação de dar nenhuma resposta para aquela comunidade, porque ele compreende que ele já pagou pelo voto. Então, o preço já foi pago. Então, assim, até a educação política, fundamentalmente, é importante para a transformação da realidade de saúde de boa parte da população, e nós sabemos disso. E cabe a gente pensar, do ponto de vista prático, como é que esse aprisionamento, ou como que essa falta de liberdade se manifesta no dia a dia das pessoas, principalmente em tempos de eleição, né? E outro elemento, a educação popular e a educação popular em saúde, ela não trabalha com o individual, é sempre o eu, quer dizer, sempre o nós. O nós é o elemento fundamental. Então, nós vamos fazer, nós vamos construir, nós vamos transformar, nós vamos juntos fazer a diferença aqui nessa comunidade, fazer a diferença para nós mesmos. Porque quando os sujeitos têm a consciência de que eles vivem em situações, em uma realidade de adoecimento, cabe a eles juntos transformar essa realidade, porque senão o adoecimento permanece. O diálogo, então, ele deve, em primeiro lugar, ser pautado pela ideia da simetria entre as pessoas e entre os saberes, né? O que seria isso? O meu saber não é superior ao saber da dona Romana ou da dona Felisberta, que pode ser analfabeta, mas conhece muito mais plantas e remédios do que eu. O meu saber não é superior ao saber da benzedeira ou da parteira da comunidade, ou do raizeiro, ou da minha avó, que entendia e que conhecia sobre chás e plantas e tinha as terapias. Então, o meu saber não é superior a esses saberes. Ele é um saber constituído, válido, fundamental, mas ele deve se colocar em diálogo com esses outros saberes. Então, quando a gente fala de educação popular e saúde, não é você abandonar aquilo que você aprendeu na universidade, pelo contrário, é você colocar aquilo que você aprendeu na universidade a serviço da comunidade e aprender também com essa comunidade. Então, esse processo de troca não é algo que a gente fala da boca para fora, ele tem que acontecer na realidade prática do trabalho de educação popular e saúde.
Outro elemento é o elemento crítico. Então, eu não sou, se eu vivo numa situação de uma realidade desigual, hierarquizada, onde muitos têm, não tem nada e poucos têm muito, uma realidade desigual, injusta, de exploração, eu preciso também, como educador popular em saúde, denunciar essa realidade e colaborar, como eu disse agora há pouco, sobre a questão do compra de votos, para que as pessoas percebam em que lugar que elas estão nessa realidade e como elas podem ser muito bem usadas e manipuladas de acordo com os interesses de alguns grupos políticos ou não, empresariais ou não. Então, nós estamos em quarentena, vou dar um exemplo para vocês, todo mundo isolado nas suas casas, porque esse é o momento de ficar em quarentena e ficar isolado para que a gente consiga achatar a curva do adoecimento pelo Covid-19. E essa semana muitos saíram nas ruas em carrões, né, e caminhonetes e etc., BMW, até Land Rovers, para pedir para as pessoas voltarem para o trabalho. Só que as pessoas vão voltar para o trabalho nos ônibus lotados. E esses empresários vão permanecer nas suas casas protegidos. E quando eles adoecerem, caso isso aconteça, tomara que não, a gente não está aqui para torcer para ninguém adoecer, pelo contrário, a gente quer que esse momento passe. Eles vão ter respiradores e a maioria dos trabalhadores não tem. Então é preciso que a gente saiba que esse momento tem interesses também sendo colocados no campo do nosso cotidiano. Interesses que não são interesses associados à nossa vida ou à vida da maioria das pessoas, mas sim interesses associados ao lucro. Então, independente se a gente ficar em casa, se a gente sair para a rua, a economia vai passar por um baque. Muita gente vai à falência, isso já é um dado. Agora, vamos à falência e vamos matar também boa parte da população? Então é preciso que a gente também pense quais são os interesses, tem uma postura crítica em relação a esse momento que a gente está vivendo. Que interesses são dos grupos que querem que tudo volte ao normal, né? Então nesses artigos, em síntese, a intenção era que vocês entendessem a relação entre a educação popular, os saberes populares e científicos, e alguns elementos da educação popular em saúde. Eu vou encaminhar para vocês também depois algumas indicações de filmes e artigos para vocês lerem e as atividades que devem ser feitas em relação a esses artigos. Um bom domingo para todo mundo e um abraço e até mais.